Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha nós aqui de novo, mais uma vez, na sua telinha, para dar continuidade ao nosso último vídeo. Não assistiu? Perdeu o nosso último vídeo? Tá aqui no card, ó. Gabriel vai deixar aqui já separado para você clicar e você assistir a nossa pequena introdução sobre princípios contábeis. Como prometido no nosso último vídeo, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto dos princípios contábeis. É isso mesmo, princípios contábeis. Mas antes, vocês sabem aquilo que eu falo para vocês todo início de vídeo, né? Fortalece o canal aqui do professor, dá aquela moral. Eu sei que você não é muito fã de contabilidade não, mas fortalece a gente aí, né? Ó, deixa o seu gostei pra gente aí, por favor, né? Nunca lhe pedi nada. E não esquece, ative as notificações, porque assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, você vai ficar sabendo, você vai receber a notificação aí no seu celular. Deixe o seu gostei, ative as notificações, já segue o nosso canal e no final não esquece de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, beleza? Recado dado, vamos lá. Vídeo de hoje, princípios contábeis. E como eu falei na semana passada, e como eu falei no vídeo passado, hoje nós vamos falar sobre o primeiro princípio, o chamado princípio da entidade. Isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo não, tá? Não é entidade maligna não. Vamos lá, calma aí. Entidade. O que quer dizer esse princípio da entidade? Por que esse princípio da entidade existe? E como esse princípio ele influencia as demonstrações contábeis, não só as demonstrações, como tudo aquilo que o contador faz. Como eu falei no vídeo passado, os princípios eles vão influenciar a atividade do contador, como também vão influenciar as demonstrações que são realizadas pelo contador. Então toda a contabilidade ela é embasada, ela é instruída, tudo que a contabilidade faz, ela faz baseada nesses princípios. São esses princípios que dão norte para toda a contabilidade. Então, princípio da entidade. Por que começar? Por que o primeiro? Por que entidade? Tá? O princípio da entidade ele vai falar basicamente sobre, eu vou colocar aqui, duas abreviações, PF e PJ, tá? PF não é de comida não, vamos lá. PF e PJ, para quem não sabe, você estudante aí já deve saber, pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, nós possuímos CPF, que significa cadastro de pessoa física. Enquanto PJ são empresas, pessoa jurídica, pessoas que possuem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então nós temos aqui duas entidades diferentes. Uma entidade chamada pessoa física e outra entidade chamada pessoa jurídica, certo? Lembrando vocês, o objeto de estudo da ciência contábil é o patrimônio. Então, quando nós falamos sobre o princípio contábil da entidade, nós queremos dizer o seguinte, que o patrimônio dessas duas pessoas são dois patrimônios diferentes. Talvez esse seja um dos princípios que é mais ferido pelos microempreendedores, pelos pequenos e microempreendedores. Por que a maioria das empresas, e você pode analisar isso, existe uma pesquisa do Sebrae que ele vai dizer que as pequenas empresas elas vão fechar as suas portas antes dos primeiros 5 anos. Tá? Boa parte das empresas elas acabam tendo que fechar. E quais são os fatores que influenciam essas empresas a fecharem? Um dos principais fatores que vão influenciar as empresas a fecharem as suas portas nos primeiros anos é justamente a não observância desse princípio aqui. Quando a empresa não observa esse princípio, ela está fadada ao fracasso. Existem grandes possibilidades das empresas que não observam esse princípio, elas fecharem as suas portas. E isso se dá por quê? Porque as empresas elas esquecem que pessoa física possui um patrimônio e pessoa jurídica possui outro patrimônio. E o princípio da entidade vai dizer o seguinte, não existe apenas dois patrimônios, mas esses patrimônios, eles não podem se misturar, que é o que mais acontece. Qual é o perigo dos patrimônios se misturarem?
Pelo princípio da entidade, ele vai dizer que os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica são patrimônios distintos e que não podem se misturar. Quando isso acontece, a empresa está ferindo o princípio. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Sabe aquela conta de água, sabe aquela conta de luz, sabe aquela conta de internet, ou quem sabe a escola do seu filho, que você tira o dinheiro da empresa para poder pagar? Você está ferindo o princípio da entidade. Sabe por quê? Porque a empresa não tem nenhum filho em creche. A empresa não precisa ou não deve pagar sua conta de energia. A empresa não deve pagar sua conta de água. Sabe qual é a obrigação que a empresa tem com você? Pagar o seu salário. Mas, Hélio, eu não tiro salário. Eu não faço isso. Tá fazendo errado. Você, como empreendedor, precisa entender que você é um funcionário que está ali trabalhando. E se você é um funcionário que está ali trabalhando, você precisa receber um salário. E não apenas meter a mão no caixa da empresa e gastar o dinheiro do jeito que você bem entender. Esse é o segundo fator que faz com que as empresas fechem durante os seus 5 primeiros anos. Falta de uma gestão financeira eficiente. E como que eu posso fazer a gestão financeira do meu negócio se eu não respeito o princípio da entidade? Como fazer a gestão financeira do meu negócio se o meu capital e o capital da empresa é tudo misturado, tudo junto e misturado? As minhas contas pessoa física, eu pago com o meu salário de pessoa física. O patrimônio da empresa, o dinheiro da empresa deve ser utilizado para pagar as despesas da empresa. O lucro que a empresa dá no final do mês ou no final do ano não é seu, empresário. O lucro que a empresa dá no final do ano é da empresa. O lucro é totalmente da empresa. Ele deve ser utilizado para reinvestimento. Ela deve ser utilizada para melhorias. Ela deve ser utilizada para qualquer coisa. Menos para você pegar o dinheiro da empresa e botar no bolso. Você é o dono da empresa? Sim. Só que a empresa possui o patrimônio dela. E você precisa respeitar isso. Talvez para você que é microempreendedor, pequeno, médio empresário, isso seja muito difícil. E sabe por que isso é difícil? Porque vocês começaram da maneira errada. E quando você começa da maneira errada, quando chega lá no meio para frente para corrigir, é mais difícil. É impossível? Não. É possível. É possível corrigir esses maus hábitos, mas é preciso, tá? É preciso. Hélio, eu sou um microempreendedor individual, eu não tenho contador, não faço contabilidade da minha empresa. Se eu não faço contabilidade, então eu não estou ferindo nenhum princípio contábil. Você não está errado, você não está ferindo o princípio contábil. Realmente, você não está. Mas você está caminhando para a sua empresa fechar. Você está indo em direção ao fechamento da sua empresa futuramente. Porque imagine toda vez que a sua empresa der lucro, você pegar o lucro e botar no bolso. O que é que vai acontecer daqui a 5, 10, 1 ano, 2 anos? Imagine, você já parou para pensar? Se você não faz o capital de giro da sua empresa? Se você não faz uma reserva para a sua empresa? Os momentos de dificuldade e as crises. Observe o que aconteceu no ano passado. A pandemia chegou, as empresas tiveram que fechar e muitas fecharam e não abriram mais nunca. E isso por quê? Falta de observância, principalmente do princípio da entidade. E você vai observar que a não observância desse princípio vai refletir em todos os outros, como também vai refletir no andamento da sua empresa. Vai refletir em como a sua empresa está e aonde a sua empresa vai chegar. Então, quer botar a sua empresa nos trilhos? Quer corrigir o que está errado? O princípio da entidade é a base, é o princípio, são as colunas da sua casa, as colunas da sua empresa. Então, preste atenção, para de pagar as contas sua com o dinheiro da empresa. Para de pagar as contas da empresa com o seu dinheiro. Porque talvez você seja aquela pessoa que empreende, mas que ainda trabalha na CLT. E como a empresa não está indo bem, você está tirando dinheiro do seu bolso e colocando dentro da empresa. É errado? Não. Mas isso não pode acontecer com frequência. A empresa ela precisa se pagar, ela precisa pagar suas dívidas, suas despesas. E você, empresário, precisa pagar as suas despesas com o seu dinheiro. Se você é empreendedor 100%,
estipule um salário para você. Defina quanto vale o seu serviço. E aí, chama atenção, você precisa ser prudente. Você precisa avaliar quanto o meu serviço vale e não simplesmente quanto eu quero ganhar. Não é porque a empresa está dando lucro que você tem que ter um salário altíssimo, mesmo você sendo o dono da empresa. Você tem que pensar na saúde financeira da sua empresa. Você tem que pensar no patrimônio da sua empresa. E se você não faz isso, sinto lhe informar, mas a sua empresa vai fechar. Então, esse é o primeiro princípio da entidade. E aí, o que você achou? Gostou desse conteúdo? Já sabe o que você tem que fazer, né? Pá, curte, compartilha, ativa as notificações e deixa o seu comentário aí embaixo. Você, empreendedor, você, pequeno empresário, microempreendedor, você observa esse princípio? Se não observa, está na hora de fazer uma mudança drástica, não é verdade? Então, esse é o que eu queria passar para vocês aqui hoje. Valeu, pessoal!